Convidamos aqueles que quiserem fechar os seus olhos físicos e buscar mais uma vez a doce presença de Jesus de Nazaré. Mestre Jesus, que nessa memorável noite possamos, sob a assistência dos obreiros do bem, abrir os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir, para que a sua lição cale fundo nos nossos corações, para auxiliar-nos na nossa caminhada nesse planeta que ainda experimenta dores. E é em seu nome, em nome da cúpula espiritual dessa casa e sobretudo em nome de Deus, que nós suplicamos a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos hoje a satisfação de ter na nossa casa o nosso irmão Marcos, que vai trazer a sua fala baseada no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Temos certeza que a espiritualidade amiga vai inspirar o nosso irmão para a sua fala. Queridos irmãos, boa noite para todos. Muita paz hoje e sempre nos nossos corações, sobretudo no âmbito da nossa convivência comum. Me agrada muito estar aqui nessa casa, na casa do Cezon. A gente vinha até então numa dinâmica até significativa, né? Depois da Covid. Houve aí uma ruptura muito grande, mas nos alegramos mesmo. Só de rever os amigos aqui já nos dá força para a empreitada dessa noite, nesse propósito, dessas reflexões que nós iremos fazer aqui. No início, o nosso amigo aqui, nosso irmão Lucival, falou sobre ser professor. A gente não é, a gente é aprendiz da doutrina espírita, e mesmo porque a lição que veio aqui, vocês ouviram bem, né? Não há preponderância de valores, a gente está sempre no campo do aprendizado, e no campo do aprendizado cabe sempre muitas reflexões em busca daquilo que é essencial para o nosso espírito e para a nossa condição. Esse capítulo, o capítulo 16º, é um capítulo que tem todas essas construções necessárias para o nosso aprendizado. Depois, obviamente, cada um de vocês pode debruçar nessa leitura, né, que não é tão complicada, ela é bem didática, bem compreensível, mas fala sobre todos esses pormenores aí: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdades da riqueza, instruções dos espíritos a respeito, e a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Ou seja, é um suporte muito amplo no que tange a essas observações do bom emprego da nossa riqueza. E riqueza, não vamos falar somente da riqueza da moeda material, da posse dos bens, porque existe outros bens muito maiores às vezes que a gente tem que se aperceber. O Fred, por sinal, chegou aí, ele havia me pedido que a gente inserisse nesse contexto a parábola do Zaqueu, né? Então vamos ver se nesses 30 minutos, que o tempo ali, aquele relógio na parede lá é bonito, corre rapidamente. Então nós vamos entrar na parábola do Zaqueu, que é uma parábola que, na verdade, fala que é parábola, mas na verdade é uma passagem de Jesus, né? Aqui é uma narrativa. E o Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Naqueles tempos, o homem romano era sempre empoderado, alto, forte, né? Mas ele não era romano, e
ele, para ver Jesus, como está escrito aí, né, a narrativa é essa daí, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguindo devido à multidão, por ter ele estatura baixa, por isso correu à frente da turba e subiu uma figueira para ver, já que Jesus devia passar por ali. Foi inteligente, né? Apesar de ser baixinho, subiu ali para dar uma olhada no mestre. Talvez a gente fizesse isso também, né? Como foi bom aqueles dias da presença de Jesus no planeta, e se a gente tivesse tido a oportunidade de estar lá, vendo e contemplando a figura de Jesus, né? Com certeza essas nuances da vida anterior ficaria bem assim, significativamente representado no nosso espírito, né? Muitos dizem que jogou pedra na cruz, mas nem todos nós estávamos naquela época, com certeza, vivendo as experiências ali naquele momento, porque o planeta tinha uma população bem miúda, né? Hoje nós estamos com uma população bem maior. Chegando a esse lugar, dirigiu seu olhar para o alto e vendo-lhe, quem viu Jesus, disse: Zaqueu, apresse em descer, porque preciso que me hospede em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Ora, já pensou se Jesus chegasse e quisesse hospedar na nossa casa? Sabe que Jesus, no dia a dia das nossas vidas, não tem feito essa construção, querendo hospedar a nossa casa? Aí a gente vai abstrair da casa física, que ele estava na casa física, mas vamos falar da nossa casa mental, do nosso coração, do nosso sentimento. Então Jesus chega mesmo nos dias atuais e nos aborda para entrar na nossa casa. O que a gente tem percorrido nesse sentido, tem facilitado, né? A gente está querendo Ele mesmo dentro da nossa casa, da nossa individualidade. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi hospedar na casa de um homem de má vida. Ele era cobrador de imposto. Normalmente os preconceitos da nossa sociedade foram muitos e ainda muitos, e naquela época, então, por ele fazer a vontade dos romanos, né? Ele cobrava os impostos. Os romanos eram inteligentes, botava alguém que era ali da paridade, né? Ali deles, para poder fazer a cobrança dos impostos. Pagar imposto é complicado, né? A gente paga hoje de uma maneira diferente, e naquela época quem não pagava, assim como hoje, apesar que hoje ainda tem algumas benesses aí, era preso, né? E espancado e tudo mais. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, se causei dano a alguém, seja quem quer que for, indenizo 4 vezes mais. Ora, uma pessoa naqueles tempos, nos dias atuais, se colocando numa dinâmica de pensamento desse, é porque tem elementos positivos no seu coração, né? Ele estava numa posição de cobrador de imposto, mas ele tinha claridade espiritual, ele tinha percepção, ele estava ali naquele momento buscando Jesus, se recolhendo dentro da sua individualidade. Então ele tinha valores. Talvez ele não tinha, né, sido dada a chance a ele. É aquele trabalhador da última hora, que a gente sempre também está espelhado nessa construção aqui, o trabalhador da última hora. Então Zaqueu estava ali, né, esperando o momento certo. Paulo também passou por esse caminho, percorreu por esse caminho também. Quando o chamado fora, ele se evidenciou adepto, fiel e sincero no campo da vida com Jesus. E o Zaqueu também estava ali diante da verdade, e essa verdade o tocava, então ele se coloca assim na predisposição de reparar qualquer pessoa que lhe tenha feito um mal. Já que ali ele estava falando de moeda, a gente também pode traduzir tudo isso para uma outra realidade, né, do perdão, das divergências, né?
no campo singular das nossas vidas que a gente tem aí palmilhado. Então Jesus chega-se à porta, bate a nossa porta da nossa casa e diz que veio morar na nossa casa, que é o nosso mundo íntimo, e aí a gente vai e abre essa porta e diz então que é possível perdoar conforme a prece que foi estabelecida aqui no início do perdão, né, do Pai Nosso. Ao que Jesus lhe disse: essa casa hoje recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ora, Jesus então constrói aqui, né, uma ponte bastante significativa, que não há discriminação de quem quer que seja, tanto aquele que tem a moeda material e o que não tem a moeda material. E ele fala que veio para os doentes porque o mundo está cheio da porta larga, que é a porta da perdição. A porta estreita, também tratada aqui, é aquela que nos restringe, né? Nos coloca assim num campo de maiores construções, de maior renúncia. E é isso que se evidencia na questão de ser salvo, né? Salvo de quem? Salvo de nós mesmos, né? Porque as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são as vertentes construtoras do nosso progresso nesse sistema planetário que nós estamos, nós ainda estamos muito alimentados dessas questões do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas mazelas. Então temos que nos salvar muitas vezes de nós mesmos, não é nos salvar das outras pessoas, nem salvar dos leões daquela época que muitos cristãos foram, né, para os circos das arenas romanas, mas no contexto da salvação é muito maior, muito mais ampla, requer assim uma disciplina em observação, que a lei está inserida em nós e nós precisamos que essa lei repercuta no nosso ser, na nossa individualidade, para que a gente possa crescer espiritualmente. E Jesus está assim sempre estendendo as mãos, nos convidando ao exercício, né, dessa construção, desse desprendimento dos bens, né, dos bens qualquer que seja ele, para que a gente seja pessoas doadoras, porque Jesus foi doador, ele doou tanto que ele doou o próprio sangue quando ele assim se colocou na crucificação, né? Ele traz assim essa abordagem verdadeira, que ele veio para nascer numa manjedoura que não tinha riqueza nenhuma, que ele poderia ter nascido num palácio, né? E ele nasceu ali na manjedoura, veio na pobreza mesmo, material, para mostrar que não era necessário a riqueza material. E Pilatos também depois vai questioná-lo sobre essa questão do reino dele, né? Mas nós vamos continuar aqui para ter assim apreciação de alguns itens. Aí nós fizemos essa planilha aí, mais assim ilustrativa. Alguns pontos nós vamos considerar na nossa abordagem para ter apreciação de todos os pontos dessa palavra: Jericó, publicanos, casa de Zaqueu, Zaqueu e salvação, né? De certa forma a gente já percorreu alguns pontos aqui, mas a gente vai elaborando aqui o pensamento construtivo da reflexão. Jericó, né? A energia da cidade mudava, ou seja, quando Jesus chega em Jericó, havia uma nova energia ali. Por quê? Porque os espíritos já iam à frente para preparar a presença do Cristo ali. Porque assim como ontem, como hoje, como sempre, nós temos a camada de espíritos que transitam na esfera não visível aos nossos olhos, que se alimentam também das divergências, né, dos seres humanos que estão encarnados. Então, tinha espíritos contra o nascimento de Jesus, né? Haja visto Herodes, que mandou decapitar várias crianças. Percebe-se então aí que a energia mudava.
Agora, nesse período de Semana Santa que nós tivemos aí, e outros períodos também, o Natal vem nessa construção, a gente percebe que a energia, parece que do planeta todo muda, porque as pessoas se envolvem mais na prece, mais na oração. E aqui a presença do Jesus em si, com a presença dos espíritos, a falange de espíritos que o acompanhavam, fazia com que a cidade já estava ali preparada para a presença dele. Então Jesus chega em Jericó, que era uma cidade comercial, tinha altos impostos, por sinal, porque ali então corria o dinheiro mesmo, tinha um comércio, e o Zaqueu era o chefe dos publicanos na dinâmica da cobrança dos impostos. E então tinha todo um critério de impostos daquela época, que a gente não vai comentar aqui, mas cada pessoa tinha que dar ali o seu quinhão. Se não tinha a moeda física, dava carneiro, dava qualquer coisa, material para pagar o imposto. Tudo era receptivo para o Estado, né? Então os publicanos eram os cobradores de impostos, eles estavam sob o domínio de Roma, e Roma então se aproveitava ali e colocava alguém, né, a caráter para facilitar a cobrança. E o povo dizia então que os publicanos eram os traidores, porque ninguém quer saber de um cobrador de imposto, né? Qualquer pessoa que se coloca como cobradora, a gente normalmente já tem assim uma certa restrição, né? E ele aqui tinha uma postura de autoridade, consequentemente também ele é acompanhado de proteção, né, de alguma coisa nesse sentido. E esse pessoal dos publicanos, eles ficavam assim ricos, né, porque eles roubavam Roma, né? Ou seja, cobravam imposto, mas pegava também a partezinha deles ali. Então, por isso que Zaqueu era rico, porque além dele receber a parte que lhe provera da cobrança do imposto, ele também fazia seus arranjos, né? E fazia assim com que ele ficasse mais bem de vida. E os romanos até sabiam, falavam, isso aí é só 5% de tudo, então deixa ele navegando aí nessa dinâmica de cobrança de imposto. Casa de Zaqueu. A casa aqui é uma forma simbólica, foi por isso que nós, já na nossa fala inicial, viemos trazer a nossa casa mental, a nossa individualidade, que é muito mais aprofundada do que a própria casa física, né? Então a casa ali de Zaqueu foi, né, a gente pode extrair aqui uma coisa simbólica mesmo, né? E deixa claro também que nenhuma pessoa é indigna aos olhos do mundo e deixa de merecer a salvação. Nós já falamos sobre isso, né? A presença de Jesus no planeta, ele não fez nenhuma discriminação de nenhuma pessoa, até da prostituta, Maria de Magdala, ele vai, né? Não foi? Ele não desprezou ela, muito pelo contrário, ele acolheu aquela mulher, né? Ali que a sociedade impunha as divergências em termos de matrimônio e não tendo o casamento como suporte, então estaria numa vida mundana. E ele pega, fala: se ninguém te condenou, tampouco eu. Vai e não peques mais. Não é isso que ele fala para ela? E ela se torna uma excelente discípula, uma grande discípula, tanto que a narrativa bíblica traz com que ele aparece até para ela primeiro, e há até um ponto de indignação em relação a essas questões, né? Mas que a gente não vai entrar no mérito aqui. Então Jesus veio para os doentes. Doentes é quem? Doentes são todas aquelas individualidades que ainda permeiam pela caminhada na vida material. Não é a doença física, a doença que ele também tratou com bastante propriedade. Ele curou cegos, paralíticos, aleijados. Mas ali era aquela pessoa que estava prisioneira do mundo material, que não tinha percepção da questão extrafísica da vida. Infelizmente, nós temos que perceber que há individualidades no campo da vida atual que vivem assim, né? Descompassada de saber que a vida é eterna e quer acumular tudo. Aí tem até aquela passagem que o cidadão lá
acumula e fala: olha, eu vou colocar todos os meus bens no celeiro, né? Vou colocar toda a minha produção no celeiro e vou dizer para minha alma: alma, descansa, fique em paz. Quando na verdade, né, não sabemos se amanhã seremos chamados. A abordagem do Evangelho faz dessa abordagem nesse sentido, dizer: olha, a gente às vezes acumula riqueza, acumula os bens, às vezes a gente diz assim: não, eu estou acumulando riqueza porque eu vou deixar para os meus filhos, eu vou deixar para os meus herdeiros, e no fim não sabemos a hora que a nossa alma será chamada, e aí fica tudo aí, porque caixão não tem gaveta, apesar que algumas pessoas até querem fazer uma gavetinha lá no caixão para levar alguma coisa. Tem gente que, desapercebido até então, hoje você até já parou muitas práticas, essa prática já parou, coloca dente de ouro, né? Ó, vou colocar um dentinho de ouro, né? E isso ainda causa transtorno aí no cemitério, com aqueles que, assim, fiquem sabendo, vão lá para roubar o cemitério, porque também tem ladrão de cemitério. No contexto, então, todos os nossos bens são aqueles bens dos nossos valores que nós vamos construindo, que repercute no nosso espírito, que nós vamos levar daqui para a vida espiritual. Os bens materiais, eles não se encaixam nessa dinâmica. Quando a gente veio para a vida material, a gente trouxe alguma coisa? Não, né? Trouxe quase nada. Nascemos o quê? Nu, né? E cada qual na sua vida, na sua dinâmica, com uns pais melhores de situações ou outra, mas não trouxemos nada, trouxemos somente a nossa experiência, porque assim Deus nos permitiu o esquecimento do passado, determinou a reencarnação, porque a reencarnação é determinada por Deus, está lá no livro dos Espíritos, e nós viemos aqui para fazer uma construção, não para amontoar dinheiro. Somos usufrutuários, usufruímos de tudo que nos é dado a empreender à nossa volta, mas nós não somos proprietários de nada, não temos nenhum bem. Então, assim como a gente veio desnudo e sem nenhum bem, voltaremos também na mesma proporção para a vida espiritual sem esses bens. Ainda bem, não é? Ok? Então, ele fala de Zaqueu. Zaqueu demonstra um coração dócil e manso, sem rancor. Foi o que nós já até sinalizamos. Às vezes a gente tem um impacto sobre uma pessoa e a sociedade às vezes discrimina, mas no fundo não conhece a individualidade, a alma da pessoa. Às vezes a gente não conhece aqueles que convivem conosco na sua intimidade, no seu ser, assim, dentro do seu coração, daquilo que ele se alimenta em termos de pensamento, daquele que idealiza. Então tem pessoas formidáveis, mesmo às vezes dispondo de recurso ou não recurso, e que a gente não conhece. Então Jesus conhecia, Jesus olhava assim para nós, já sabia, era um Big Brother assim, real, não tinha que esconder não. E assim acontecerá com a gente, quando nós deixarmos esse corpo físico, chegando no plano espiritual, nós seremos reconhecidos na nossa essência. E ali ele conheceu o Zaqueu, que ele tinha um coração dócil, e ele merecia hospedar Jesus naquele momento, porque ele aceitou o Cristo em seu coração. Aí vem aquela chamativa que a gente estava construindo. Será que a gente já aceitou a chamada de Jesus? Será que nós já somos esse Zaqueu, já dócil, amável, né? Sensato e não insensato, e que quer que Jesus se apodere de nós, faça essa morada, e a gente destitui de nós mesmos para que Ele possa viver em nós? É essa a construção que a mensagem faz as evidências. Reconheceu, não precisava de tudo, e demonstrou desprendimento dos bens. Quando? Quando ele falou assim: olha, eu pago todo mundo que me deve. Tem gente aí que só faz dívida, não paga ninguém, não é verdade? Só faz mais dívida, e se aparecer o comprador e falar: não, mas você nunca me emprestou nada, né? Infeliz daqueles que caem na mão de agiota, ou senão dos juros dos bancos, que são altíssimos ainda nos nossos tempos, não é mesmo? Então, há uma tendência que as nossas fragilidades
estão aí para serem observadas por nós mesmos. Salvação, não desprezar os que erram, recuperação e progresso. A vida é progressiva. Nós estamos inseridos numa dinâmica de progresso espiritual. A doutrina espírita, que nós aqui percebemos que muitos já estudiosos desse campo de aprendizagem da doutrina espírita, não nascemos o nosso espírito com o corpo, já viemos no pretérito habitar a esse corpo. A reencarnação é um fato, é um dogma da doutrina espírita, a reencarnação. Então trazemos assim os elementos que repercutem para a nossa caminhada evolutiva. Não ficaremos no céu e nem ficaremos no inferno, ficaremos sempre nessa dimensão que é a dimensão do espírito, né? Seja físico ou seja extrafísico. O amor cobre a multidão dos pecados, assim diz sempre Paulo também, né? Ou seja, por mais que nós possamos errar nas nossas questões até de escolha e de opção, mesmo que a gente passe essa vida toda errando, perdendo tempo com as coisas mais estritamente materiais, Deus e o amor de Jesus sempre há de nos perdoar, nos dará sempre novas oportunidades. Só que a gente não pode retardar esse processo evolutivo. Então está dizendo aqui o que a gente está acabando de dizer, né? Dos que se acham bons, estacionários, não bastam fazer o mal. Obviamente, nós já estamos nessas fileiras da doutrina espírita e já sabemos essa questão com muita propriedade. Não basta só fazer o mal, a gente tem que fazer o bem também. A vida que nós estamos inseridos, ela nos proporciona isso, mesmo que a gente não faça uma grande obra. Mas se fizermos a obra da nossa individualidade, já estamos fazendo um bem. A caridade começa por nós, de nos autossustentar no caminho da evolução, no campo do equilíbrio moral e espiritual. De se fazer o bem. Jesus está batendo na nossa porta. Qual a escolha que estamos fazendo? Aí a gente arremata aqui, né, porque o nosso horário ali, e esse tempo que o Fred nos deu, é um tempo realmente bem reduzido. Fica aqui, né, para a nossa reflexão, o que nós já vimos, né, elaborando, falando, né, já desde o início da nossa composição aqui de reflexão. Jesus está batendo na nossa porta, está batendo na porta do nosso coração, está batendo na porta da nossa individualidade. Qual escolha que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo qual escolha? A escolha que Zaqueu fez? Se desprendeu dos bens, né? Jesus fala para o moço que queria que a mãe colocasse ele ao lado direito dele. Ele falou: vai, vende tudo que tem e segue-me. Não foi isso que ele falou? Mas o moço tinha muitos bens, né? Diz que esse moço, ele era rico de muitas propriedades, ele até estava numa disputa de biga naquela época, e ele morreu na arena naquele mesmo dia, envolvido naquelas corridas romanas, porque ele tinha muitas posses, e não se desprendeu dos bens, e foi correr lá, fazer as suas corridas lá no Coliseu. E aí ele morre, falece, e naquele momento que ele está morrendo, ele vê a presença de Jesus do seu lado. Mesmo ele não tendo renunciado, mas teve a intenção de renunciar, mas não foi capaz, e foi para as suas aventuras, e assim perdeu a sua vida. Mas fica aqui então esse espelhamento, né, dessa abordagem que está no Evangelho. O Evangelho fala muito melhor do que eu aqui. Eu vim aqui só para dar uma contribuição pequenina. E está lá, né, para que a gente se insira nessa composição, refletindo. Cada qual aqui com certeza tem seus bens, né? Mulher não é propriedade, não. E marido também não, viu, gente? Porque é uma coisa que a gente tem que destacar aqui no final da nossa abordagem, né? Porque a gente fala assim, meu bem. Aí a gente quer levar até as pessoas como bem. Não é propriedade, não, tá? A gente tem que amar os filhos, amar a esposa amar e vice-versa, né? Então, nesse sentido também. Mas aqui é só para a gente ilustrar que
A gente às vezes se apega a tudo e a todos, como se fôssemos proprietários. E nós estamos de passagem, somos usufrutuários. Que Jesus sempre nos sinalize, né, em outros momentos, para que a vida nos dando oportunidade, nós sejamos felizes, porque nós nascemos nessa existência para sermos felizes, apesar dos pesares, mesmo que a gente não tenha nada, nenhum bem, nem onde encostar a nossa cabeça. Muita paz. Vamos continuar com os pensamentos elevados a Jesus, nesse pensamento, na reflexão trazida pelo nosso irmão nessa noite, de bater para que a porta possa se abrir de verdade, a porta com o Divino Mestre Jesus. Estamos aqui nesse instante recebendo também o passe de cura. Procurem se sentir confortáveis, relaxando a musculatura, sentindo essa luz que está no ambiente, que chega através dos propósitos bondosos de Jesus, fazendo uma transformação em nosso corpo físico e espiritual. Vamos sentindo essa luz chegando no alto da cabeça, passando por cada parte do corpo. Cada um desse movimento, dessa luz, melhorando todo o nosso corpo físico e espiritual. Vamos também pensar nos nossos lares, deixar que essa luz percorra todos os ambientes. Lembremos ali dos companheiros, amigos, familiares que lá se encontram, da mesma forma, recebendo esse envolvimento de toda essa energia. Rogamos por aqueles companheiros que se encontram adoentados, nos hospitais, em casa mesmo, cada um daqueles companheiros que muitas vezes nós colocamos os nomes aqui para serem tratados, que cada um desses irmãos receba essa visita nesse instante. E que essa luz, essa bênção continue no coração de cada um, hoje e sempre. Rogando a Jesus ainda que abençoe, que fluidifique as nossas águas, para que cada um possa tomar aqui a medicação necessária, que viemos buscar também através da água, e que essas bênçãos possam permanecer conosco no retorno dos nossos lares. Graças a Deus, que assim seja.